perca o medo de fracassar e vai para cima. Perca o medo de fracassar. Olha só. Perca o medo de fracassar e vai para cima. Felipe, o que significa isso? Significa que muitas pessoas, Rodrigo, estão vivendo uma vida muito além daquilo que deveria viver, porque elas têm medo de fracassar. O medo de fracassar. Já pensou? Tem pessoas que querem mudar o rumo da vida, mas têm medo de fracassar. Tem muitas pessoas que querem começar um novo negócio, mas têm medo de fracassar. Começar uma nova carreira, mas tem medo de fracassar. Às vezes esse medo está instaurado e ela ainda nem sacou, sabe? Ela começa a dizer e pensar coisas como: eu não vou conseguir porque isso é muito difícil, eu estou velho demais para conseguir tal coisa, eu estou novo demais, eu não entendo nada dessa área, o que as pessoas vão falar de mim, né? Então, você deve entender que tem muitas pessoas que não alcançam o êxito porque tem medo de fracassar. O medo do fracasso, medo realmente ficam pensando o que as pessoas vão dizer, né? Às vezes, olhando aqui, né, durante essa live, às vezes você: não, eu sou valente, eu sou corajoso. Mas será que você é? Aquela área da tua vida que está parada, aquela área da tua vida que está travada, aquela área da tua vida que não muda, com certeza existem medos ali. Existem medos para colocar a força, medo de fracassar. Quanto mais a pessoa vai ficando mais velha, vamos supor, você começa ali criança, você é mais ousado. Você entra na adolescência, então, você se acha um super-herói, você é mais ousado. Quando você chega na juventude, a mesma coisa. Dos 30 anos para frente, você começa a se tornar medroso, né? Esse medo ele vem com excesso de prudência. E as pessoas, porque você cria uma reputação, você já teve algumas conquistas e você tem medo de perder a reputação que você tem medo de perder as conquistas que você já conquistou, você tem medo de colocar abaixo todos os resultados que você já conquistou. E aí você vai se blindando, isso vai criando uma casca, que vai impedindo de você alcançar novos resultados. O medo é muito paralisador. Aqui eu estou falando de um medo específico. Felipe, que tipo de medo? É o medo do fracasso. O medo do fracasso é um dos que mais paralisam as pessoas no processo de mudança. O medo de dar errado, sabe? Aquele frio na barriga, falar: meu, caramba, eu vou pedir a conta do meu emprego para começar uma nova atividade. Putz, e se eu perder esse relacionamento? Tem pessoas que vivem num relacionamento, às vezes até abusivo, por anos, por medo de realmente tomar uma decisão. O que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão me dizer? O que as pessoas falarão, né? E é muito, muito comum as pessoas viverem uma vida muito abaixo do que deveria por conta do medo. O medo realmente, como o Rodrigo está comentando, está fortalecendo aqui o meu raciocínio. O medo pode se transformar em uma doença, em uma fobia, né? Medo todo mundo tem? Medo todo mundo tem. Medo todo mundo tem. O que eu quero te ensinar aqui hoje é como você enfrentar os seus medos. Comum, Felipe, você não tem medo? Eu tenho, eu sou um cara extremamente com medo de algumas coisas. Quem não tem medos? O problema não é o medo, o problema é você não enfrentar esse medo. O problema é você se paralisar, ficar paralisado diante daquele medo. E talvez você poderia ter uma vida extraordinária, mas os seus medos, as suas interpretações das situações têm feito você ficar paralisado, quietinho. E o fato de ficar paralisado não significa que você está estacionado, não. Significa que você está regredindo, você está descendo, né? Então é muito importante você sacar esse primeiro instante. Imagina a vida que... Eu vou te fazer uma pergunta. Quais são os seus medos? Coloca aqui já no início da live. Vamos criar uma comunidade aqui, nesse momento, para falar quais são os seus medos. Todo mundo tem um medo. Todo mundo tem um medo.
Eu estou falando do medo de fracassar. Qual área que você tem um medo? Eu falo, caramba. Agora imagine uma coisa. Todo mundo tem algum tipo de medo. E não existe nenhuma vergonha nisso, né? O que eu quero te ajudar é você agora enfrentar esses medos. Existe uma estratégia, existe uma ciência. Eu tenho falado aqui da ciência do comportamento humano. Existe uma ciência para te ajudar a mudar. Existe uma ciência para fazer você agir. Existe uma ciência que faz você realmente obter resultados. Eu me especializei nisso, eu tenho me especializado nisso. Eu sou um obstinado em fazer as pessoas conquistar mudanças. E é isso que eu quero te passar. O medo torna uma pessoa inútil, o medo torna uma pessoa infrutífera. E olha só, toda vez que você desiste diante do medo, o que acontece, Felipe? O medo se fortalece diante de você. Então é muito importante, eu gostaria de ouvir aqui qual é o seu medo. Qual é a área que você tem medo de fracassar? Você tem medo de fracassar em qual área? Será que é na área sentimental? Será que é na área financeira? Eu falo, caramba, às vezes na área financeira você não absorve oportunidades porque tem medo. Às vezes é na área espiritual, você não dá alguns passos porque você tem medo do que os outros vão achar. Às vezes é na sua área sentimental, às vezes é na sua área no empreendedorismo. Quantos medos estão aqui, ó, no teu ouvido? Então, o primeiro passo que eu quero te ensinar para o enfrentamento do medo. Existe uma forma, Felipe, existe uma forma de você criar uma estratégia para enfrentar o medo. Lembra-se, todas essas sessões de lives, ela tem um único objetivo. Para você que está entrando aqui, eu tenho repetido isso ao longo da semana. Inteligência emocional, que é a força de agir, com inteligência estratégica, que é como eu vou agir. Tem pessoas que têm inteligência emocional, é raro, mas tem pessoas que têm, mas não tem um mapa. Ela não sabe como agir. Ela tem entusiasmo, ela tem potência, ela tem força, mas não tem o caminho. Ela não sabe por onde começar. Sabe, é aquela pessoa que enfrenta o medo, mas ela ultrapassa o medo. Ela tem força para, mas não sabe, olha só, age de maneira errada. Vai ali, enfrenta o medo e o medo se torna um problema maior, porque não teve inteligência estratégica. Então, o meu objetivo com as lives são dois. Primeiro, te dar inteligência emocional, ou seja, te dar força para poder agir. E inteligência estratégica, que é agir de maneira correta. Lembra-se desses dois pontos. Inteligência emocional é a potência e o mapa é a inteligência estratégica. Então hoje a gente vamos falar de medos, como enfrentar medos, como enfrentar medos, como enfrentar aquilo que te paralisa. O medo é algo, todos nós somos animais, né? Somos animais na nossa essência, né? E todo medo que existe, ele existe como uma forma de proteção, né? O medo faz parte assim da evolução humana. O medo faz parte do ser humano. Não tem alguém que pode afirmar nesse mundo em sã consciência que nunca teve medo. É uma pessoa totalmente destemida, uma pessoa totalmente não. Porém, eu quero te ensinar hoje aqui um equilíbrio. O que é o equilíbrio? O destemido, quando não tem inteligência, ele morre cedo. Morre cedo, eu quero dizer que ele faz cagada. O destemido, quando não tem inteligência estratégica, o que acontece? Ele faz cagada. Em qual aspecto? Imagine você, quantas pessoas são destemidas? Ah, vou abrir um negócio, eu vou dar uma reviravolta na minha vida sentimental, eu vou dar uma reviravolta na minha vida financeira, eu vou dar uma reviravolta nas minhas finanças, mas aí não tem inteligência. Aí é um corajoso sem inteligência estratégica, é um corajoso sem inteligência estratégica. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque ele está potencializando um erro, ele está potencializando
Eu chamo isso, né, para quem está sempre comigo, eu chamo isso do burro proativo. Ninguém aqui é burro, mas lembre sempre dessa metáfora. O burro proativo é aquele burro que ele é cheio de vontade. Você amarra ele, daqui 2 segundos, ele dá um jeito, ele quebra a corda, ele vai lá e já está fazendo outra burrada. Você pega, amarra ele dá um jeito porque ele tem muita vontade, ele quer sair, mas está lá, faz outra burrada. Então não adianta você ter um enfrentamento do medo, mas não ter inteligência estratégica. É isso que eu quero te passar hoje aqui, tá? Então comece agora, nesse momento, mapear áreas da sua vida que talvez você tenha um medo ali. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, porque às vezes esse medo já criou uma estrutura. O medo, quando cria uma estrutura, ele vira uma normalidade. O medo, quando ele cria uma estrutura, ele se torna uma verdade instaurada dentro da tua mentalidade. Então, primeiro ponto, eu quero desmistificar uma coisa. Marca aí o primeiro ponto, fixa aí para mim, o Sidney, se tiver aí. Você nunca deve confundir o fracasso com uma derrota permanente. Você nunca deve confundir o fracasso com uma derrota permanente. Lembra-se disso sempre. Coloca isso, escreve isso com letras de ouro. Você nunca deve confundir um fracasso como uma derrota permanente. Felipe, o que você quer dizer com isso? Existe uma grande diferença entre você fracassar e você ser um fracassado. Existe uma grande diferença entre você fracassar algumas vezes e você levantar a bandeira do fracassado. Felipe, como que eu faço? Como que eu faço para realmente eu realmente quebrar todo o medo de fracassar e ir para cima das coisas? Como que eu faço para quebrar todo o medo de fracassar e ir para cima das coisas? Você precisa entender que o fracasso ensina o sucesso. Esse é um provérbio chinês que eu gosto muito dele. O fracasso, ele ensina o sucesso. Eu preciso fazer as pazes com o fracasso, em outras palavras. Na hora que meu medo vai diminuindo muito, quando eu falo, caramba, eu posso ter um insucesso. O fracasso nada mais é do que um insucesso. Se você deseja viver a vida dos seus sonhos, você precisa encarar o fracasso como parte da sua vida. Se você quer viver a vida dos seus sonhos, você precisa encarar o fracasso como uma escada de aprendizado. É por meio de um fracasso que você constrói um acerto. É por meio de um fracasso que você constrói uma vitória. Por isso que você não deve ter medo de fracassar jamais. Na hora que eu falo isso para você, isso cria um empoderamento e cria uma força. Essa força deve ser utilizada para enfrentar o medo. Quantas atividades eu tive medo? E aí eu começava a buscar força para enfrentamento desse medo. A coragem não é a ausência do medo, mas é o enfrentamento do medo. Então você precisa enfrentar. Para ter uma vida extraordinária, você tem que sair da covardia. Você tem que sair de trás do medo. Toda vez que o medo te vence, ele constrói um tijolo na tua frente. Toda vez que você deixa o medo te engolir, ele vai se fortalecendo. Ele vai se fortalecendo dia após dia, até que vira uma verdade. Você acredita na verdade do teu medo. Eu falo sempre que o medo, ele é uma ilusão. Felipe, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o segundo ponto. Você precisa desconfiar mais. Ontem eu falei muito sobre isso. Você precisa desconfiar mais da interpretação da sua mente. Esse é o passo número 2. Você precisa desconfiar mais da sua mente.
Você precisa desconfiar mais das interpretações que a sua mente te dá. Você precisa desconfiar mais das interpretações que a tua mentalidade proporciona. A tua mentalidade muitas vezes cria um monstro, ela fortalece um medo, que às vezes esse medo nem existe mais. Se você quer viver a vida dos seus sonhos, você vai precisar quebrar essa escravidão que a tua mente te coloca. Se você quer viver a vida dos seus sonhos, se você quer ser uma pessoa de alta performance, se você quer ter um 2021 de uma maneira inabalável, se você quer realmente honrar a sua existência em 2021, você precisa desse princípio poderoso. Deixe de ser escravo da sua mentalidade. Deixe de ser escravo das interpretações da sua mente. A sua mente começa a interpretar as coisas e você cria aquele medo como uma verdade absoluta. Se você deseja realmente ter a vida dos seus sonhos, você precisa começar a duvidar mais, desconfiar mais das sugestões que a sua mente te dá. Você tem que zombar mais da sua mente. Porque você realmente, tudo que a tua mente te coloca como um pensamento de frustração, você aceita isso como uma verdade e isso te bloqueia, isso te paralisa. Fique sabendo que não é o medo que te impede de alguma coisa. O medo ele não vai fugir de você. O que te impede realmente de ter uma vida do seu sonho é quando você realmente se paralisa. Você precisa fazer, mesmo com seus temores. Mesmo com seus temores, você precisa criar um enfrentamento. Mesmo com os seus temores, você precisa ir para cima. Mesmo com seus temores, você precisa dar o primeiro passo. Faça como na semana passada, a lei do primeiro passo. A lei de se tornar inabalável, a lei de enfrentar os medos. Olha só, enfrente um primeiro medo. Eu gostaria que você aqui colocasse um medo que você precisa enfrentar. Um medo que você precisa enfrentar. Eu, durante muito tempo, tinha um medo. Qual que era o seu medo, Felipe? Quando eu tinha uma vida fracassada na parte financeira, e olha só, eu já tinha resultados em outras áreas da minha vida, resultados extraordinários, inclusive. Mas a minha vida financeira, por mais que eu tinha um salário bacana, por mais que eu ganhava grana, eu ainda assim tinha um medo de olhar a minha finanças cara a cara, de colocar todas as minhas dívidas no papel. Eu devia SPC, eu devia Serasa, eu tinha medo, eu não gostava de tocar nesse assunto. Esse assunto me trazia um temor, então eu começava a fugir. O medo era maior do que eu começava a fugir. Quando entrava nesse assunto de finanças, eu queria fugir. Ou seja, tinha um medo instaurado nessa área e eu não tinha sacado. Existia um medo silencioso nessa área e eu não sacava. Quando eu vim descobrir que ali tinha um medo instaurado, que estava silencioso, eu falei, caramba, eu preciso enfrentar esse medo. Eu preciso enfrentar essa área frente a frente. É isso que eu quero te convidar. Nessa tarde de sábado, você precisa enfrentar os seus medos. Na hora eu comecei a desconfiar mais das sugestões da minha mente. A tua mente começa a te dar afirmações que você acredita nela como uma verdade absoluta, que você não pode, que você é velho para isso, que você não é dessa área, que agora não dá mais para trocar de carreira, tá muito tarde para você empreender, tá muito tarde agora para você ser feliz no seu relacionamento, tá muito tarde. A tua mente começa a dar sugestões que você acredita nisso piamente. Você precisa zombar mais, desconfiar mais das sugestões que a sua mente te dá. Fique sabendo que você tem que agir independente dos seus temores. A hora que você decidir agir, mesmo diante dos seus temores, a hora que você decidir dar o primeiro passo, mesmo diante dos seus temores, você realmente vai ter uma vida incrível. Você vai se orgulhar de você mesmo.
Você vai começar a olhar no espelho e vai falar: caramba, eu tenho orgulho dessa imagem, eu tenho um orgulho. Todo medo, todo medo de fracassar. Imagine, ó, faça um exercício aqui comigo. Imagine se não tivesse chance nenhuma de fracassar em uma determinada área. Que área que você iria? Para que área que você iria para cima? Que novo projeto você ia desenvolver? Que nova atividade você iria desenvolver? Se você soubesse que não teria chance nenhuma de fracassar, que não existiria possibilidade alguma de você fracassar, que área que você iria para cima? O que você iria resolver? O que está parado que você falaria, meu, se não tivesse absolutamente chance nenhuma de dar errado, eu iria para cima de tal atividade, eu iria para cima de tal projeto, eu iria para cima de tal situação. Comece a pensar nisso. Se não existisse possibilidade alguma de você fracassar, qual que seria o sonho que você iria colocar em prática? Coisas que você engavetou, um sonho que você engavetou, uma meta que você engavetou, um objetivo que você engavetou, que você deixou lá fechado, travado por conta do medo. O que você faria se você soubesse disso? Que você jamais fracassaria. Seria só ir lá e fazer. Seria só lá e colocar a mão na massa. É esse exercício que você precisa fazer. É o exercício do enfrentamento do medo. O enfrentamento do medo. O enfrentamento de fracassar. Comece a dar a mão para o fracasso. Não tenha medo de fracassar. Felipe, você já fracassou todos os dias. O problema é que eu não sou um fracassado. A vantagem é que eu não sou um fracassado. Isso é diferente. Isso é diferente. Você pode fracassar, mas aprenda com esse fracasso. Construa um erro, um acerto a partir desse fracasso. A partir desse fracasso, aprenda algo poderoso. Não erre de novo nesse fracasso. Faça uma autoanálise daquilo que você está escorregando. Então, não importa o que você queira fazer, existe algo que é libertador que vai te ajudar a enfrentar o fracasso. Existe algo que é libertador que vai te ajudar muito a enfrentar qualquer medo. Existe algo que é libertador e que vai te ajudar a enfrentar as possibilidades de fracasso. Sabe qual que é? Qualquer coisa na tua vida que você queira fazer, qualquer sonho da tua vida que você queira realizar, sabe qual é a única coisa que te separa disso? É o aprendizado. Você sabia disso? Aquilo que você ainda não conquistou, aquilo que você ainda está inseguro, é porque você não sabe como alcançar isso. Sabia que todo o medo do fracasso ele se instaura na insegurança do futuro. Todo o medo do fracasso ele se instaura em uma insegurança de aprendizado. Se você souber, toda vez que você sabe e aprende o caminho, você cria uma força para enfrentar o medo. O medo ele se instaura a partir do ponto cego. O medo se instaura a partir de um ponto cego onde você está inseguro de um futuro projetado na mente. É isso que acontece o medo. O medo é quando você está cego. E aí ele paralisa a tua fé, a tua vontade de agir, a tua força de agir. Felipe, como que eu quebro isso? Aprendendo. Aprendendo. Toda vez que você aprende, como que você está numa live como essa, você cria um empoderamento. A única coisa que te afasta da vida que você tanto quer é algo que você pode aprender. Olha que libertador isso. Não importa o que você queira fazer, não importa qual que é o seu grande sonho, não importa o quão grande é o seu objetivo. Mas lembra-se, é algo que se pode aprender. Se é algo que se pode aprender, você pode chegar lá. Tudo que está te afastando da vida extraordinária que talvez você projetou para você, é algo que você pode aprender. Olha que libertador, isso te dá força para enfrentar o medo. Por isso que eu falo muito da lei do primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, a tua mente começa a ser abalada e ela começa, caramba, pode dar certo isso.
O primeiro passo é fundamental para te dar força para dar o segundo passo. O êxito do primeiro passo é muito poderoso para falar: caramba, eu consigo, eu vou enfrentar esse medo. Esse medo nada mais é do que uma ilusão permanente que eu preciso derrotar. Então você nunca deve confundir um erro, você nunca deve confundir o fracasso como uma derrota permanente. Você pode já ter fracassado, mas isso não significa que é uma sentença para a tua vida, que para sempre você vai ser fracassado em uma determinada área. Seja ousado. Para viver a vida dos sonhos, você precisa ser corajoso. Por trás de todo negócio de sucesso, houve uma atitude corajosa. Por trás de todo homem de sucesso, mulher de sucesso, houve um enfrentamento de um medo. Houve um enfrentamento de um medo. Então é importante. Você que entrou, que quer, tem alguma pergunta relacionada ao tema? Qual que é o tema? Enfrente os seus medos. Pare de ter medo de fracassar e vai para cima. Pare de ter medo de fracassar e vai para cima. Eu costumo dizer, né, tem uma frase que eu li até de um coach que ele diz assim: os seus medos não pagam boleto. Sabe, quem está muito na defensiva, perde. Quem está muito na defensiva, perde. Então você tem que atacar, você tem que ir para cima, ter vontade de ganhar, né? E eu costumo dizer que é assim, sabe, aquele time que entra no campo, que vai para cima, dá garra, dá raça. Às vezes esse time é até o time que perdeu, mas você sai de campo orgulhoso. Às vezes esse time nem ganhou o jogo, mas você tem orgulho desse time. Você fala: caramba, meu time foi para cima, meu time chutou, bateu na trave, foi, não desistiu em nenhum momento, foi para cima. Mesmo assim você fica honrado, porque você fala: meu time foi para cima, nós perdemos o jogo. Então, o que eu estou falando não se trata do sucesso absoluto. O que eu estou falando é de você não abaixar as rédeas, você não jogar os pontos, não descartar por conta do medo do fracasso. Não importa. Eu já há muito tempo fiz as pazes com o fracasso. Eu não estou nem aí se eu fracassar. Eu não estou nem aí se eu perder tudo e tiver que começar de novo. Eu não estou nem aí pelo que as pessoas vão dizer. Putz, caramba, esse cara saiu do zero, conquistou as coisas e perdeu tudo de novo. Eu não estou nem aí, porque a maior riqueza que você pode ter é o aprendizado. A maior riqueza que você tem no processo do fracasso não é o fracasso em si, é o aprendizado. O fracasso ensina mais do que 10 sucessos. O fracasso ensina mais. Então, nada mais quando a pessoa ela chega num estágio, o que ela é? É uma pessoa que empilhou fracassos e soube enfrentá-los, soube aprender com esses fracassos. Então é importante você sacar isso daqui. Deixa eu ver se tem perguntas relacionadas a isso. Tem diferença entre fracasso e errado? Pode formular melhor, porque eu não entendi. Tem diferença entre o fracasso e erro? Seria isso? Então vamos ver. Vê aí, Roberta, se é isso. Olha lá, ninguém está a favor dos meus projetos. Ainda assim, você acha que consigo continuar sozinho? Olha só, eu vou te dar uma experiência própria. Alguns projetos da minha vida, as pessoas, quando eu comecei a compartilhar algumas ideias, e isso não é diferente até hoje, as pessoas falam assim: você tá louco. Não, para, isso não vai dar certo. Eu estou acostumado. Quando eu ouço isso, a minha mentalidade já traduz: meu, você está no caminho certo. É esse caminho aí. Se todo mundo está falando assim: vai, Felipe, vai dar certo, é isso aí, isso é muito bom, você pode ter certeza. Calma, cuidado, que aí tem alguma coisa errada. Então não tenha a percepção dos outros como uma verdade absoluta. Eu prefiro errar por ter tentado. Eu prefiro olhar no espelho e ter esse fracasso e ter a oportunidade de aprender com algum erro do que me paralisar diante das vozes das pessoas. Aquela pessoa, imagine você, quando você chegar ali, ó, próximo do seu fim da sua vida,
ou você chegar numa situação da sua vida e você olhar para o espelho e não ter orgulho da tua vida, porque você deixou de tentar um grande amor, tentar um novo negócio, tentar mudar de área. Eu prefiro carregar o gosto amargo de não ter dado certo e ter tentado, do que ficar um eterno medíocre, um eterno mediano, um eterno que ficou ali, teve uma vida morna. Até a Bíblia fala dos mornos que serão vomitados. Eu prefiro ser até frio, eu prefiro ser quente do que ter uma vida ali de estabilidade, de estabilidade. Então, a pessoa que está disposta a ter êxito, ela vai muitas vezes ter que fechar os ouvidos e estar convicto. Por isso que é importante, você que fez essa pergunta, lembrar que existe inteligência emocional e existe inteligência estratégica. Você precisa dos dois. Você precisa dos dois para você enfrentar de maneira sábia, enfrentar de maneira estratégica os seus projetos. Não adianta só ter vontade, né? Não adianta você simplesmente ter aquela força absoluta, aquela convicção, mas sem nenhum tipo de embasamento. Tá? A Roberta está falando que eu já respondi, então, beleza, vamos lá. Se eu nunca consigo fazer nada até o fim, já é um padrão, o que eu faço para mudar isso? Vamos lá. Tem pessoas sim que têm um padrão. Não está muito relacionado ao tema aqui, mas eu vou responder. Tem pessoas que têm um padrão de comportamento. Tem pessoas que têm iniciativa, mas não têm acabativa. É um padrão. São pessoas que começam vários projetos, colocam a mão no arado, mas não terminam as coisas. Começa a compor uma música, mas não termina. Começa a escrever um livro, mas não termina. Começa um novo projeto, mas não termina. Tem pessoas que têm o padrão que eles não têm acabativo. Tem outras pessoas que têm o quê? Tem um padrão que não tem iniciativa. Ela até quando resolve para fazer, vai até o fim. Mas quando até tomar essa decisão, fica procrastinando. Então é importante, talvez você tenha um padrão instaurado que precisa ser desbloqueado. Felipe, como que desbloqueia esse padrão? Esse padrão começa você simplesmente quebrando e comemorando pequenas vitórias. Comemorando pequenas vitórias até você chegar lá. Porque essas pessoas que têm o padrão que não tem acabativo, elas começam bem e daqui a pouco elas enxergam que estão muito longe do sucesso. Elas estão sempre atrás de um grande dia. Comece a aproveitar mais o caminho, comece a gostar do processo. Você vai ver. Você vai ver que daqui a pouco você fez uma vez, você fez duas vezes, você fez três vezes, você fez quatro vezes. Você vai criar um hábito, daqui a pouco você vai finalizar as coisas que você faz. É como uma pessoa que começa a escrever um livro. Eu procrastinei um tempo. Eu comecei a escrever um livro. O livro vai sair agora em fevereiro, da editora. Eu comecei a escrever um livro, mas esse livro praticamente ficou quase 2 anos engavetado, onde uma vez por final de semana eu acabava escrevendo uma página, uma vez, e parecia que não ia finalizar, porque eu estava sem acabativa nesse processo. Até que eu encarei esse processo de frente e falei, eu preciso criar uma acabativa para esse processo. Eu não gosto de não finalizar alguma coisa, sabe? Parece que é aquela situação que ficou suja alguma coisa, eu preciso finalizar. A sensação da finalização dá um alívio. Então, você que tem um padrão que não acaba as coisas, você precisa quebrar as coisas em pequenos passos e a cada passo conquistado você precisa celebrar. A cada passo de conquista você precisa comemorar. A cada passo de conquista você precisa estar satisfeito diante de um pequeno feito. Você precisa estar satisfeito, porque aqueles caras que não acabam as coisas é porque ele começa a ficar com excesso de perfeccionismo, começa a ficar insatisfeito. Aí no meio do caminho, do processo, ele fala, caramba, quer saber? Eu vou parar isso aqui e depois eu começo tudo de novo, bem feito. Então, cuidado, né? É difícil. Existe um treinamento meu específico para produtividade, para você começar a ser produtivo.
começar e finalizar. É difícil numa live como essa a gente falar todos os desbloqueios, mas observe o seu comportamento. Às vezes você pode ter um comportamento como esse, sabe? De começa, vai até a metade e desiste. Aí pode ter perfeccionismo instaurado, pode ter sensação de dor para esses objetivos e aí você desiste, você quer fugir da dor. E você pode estar interpretando o caminho como um caminho muito longo. Você cria um êxito futuro. Então pare de criar grandes expectativas e diminua os processos em pequenos passos. E aí você vai, eu tenho certeza que você vai ter finalização nas coisas que você começa, tá? Se a pessoa fracassou a vida toda, tem como mudar isso? Tem. Na verdade, ela precisa. O problema não está no fracasso a vida inteira. Dificilmente. Eu, por exemplo, aqui eu posso dizer que eu vou ser um cara, um eterno cara que coleciona fracassos. O problema não está no fracasso em si, gente. O problema está na lição que eu vou extrair. Então, se a cada fracasso eu extrair uma lição, lembra-se disso, do provérbio chinês. O fracasso é o caminho para o sucesso. Não é o oposto de sucesso. O fracasso é o ensinamento para o sucesso, não o oposto de sucesso. Lembra-se sempre disso. Entendendo isso, eu tenho certeza que você vai ter um êxito. Felipe, e você tem algum medo? Eu tenho alguns medos, né? Inclusive, hoje eu estou aqui acompanhado. Eu vou falar para você um medo que eu tenho. Vem aqui, Antônio. O Antônio veio hoje aí, ó. Dá um joia aí, ó. Queria aparecer. E, ó, para completar, olha só, fui no cabeleireiro, não tinha, justo no dia do jogo do Palmeiras, no jogo do Palmeiras não tinha tinta azul. Teve que passar que tinha. E aí, ó, olha lá, olha lá. Pelo amor de Deus. Olha só, eu tenho medo de não ser quem eu preciso ser para esse rapaz. Eu tenho medo de não conseguir ser quem eu preciso ser para esse menino. É esses medos que você precisa começar a enfrentar. O medo de não ter êxito, o medo de ter uma vida medíocre, o medo de ter uma vida pequena, o medo de ter uma vida que o teu filho não tenha orgulho de você. Você precisa gerar orgulho. Você tem orgulho do pai? Sim. Aí, ó, tem orgulho. Tem orgulho. O seu filho tem que olhar para você e falar assim, eu tenho orgulho do pai que eu tenho, não pelo sucesso que ele coleciona, mas pela capacidade de enfrentar fracassos, pela capacidade de enfrentar os medos, pela capacidade de enfrentar realmente e ter uma vida que vale a pena. Eu preciso construir um legado onde o Anthony olhe, dá uma olhada lá, dá um tchau pro pessoal. Eu preciso construir um legado. Esse é meu medo. Não deixar um legado para o Anthony. O meu maior medo é esse cara olhar para trás e falar, não ter orgulho do pai que teve. Esse é o principal medo que você deve ter. Esse é o principal medo que você deve ter, o medo de ficar paralisado, o medo de não ter uma vida onde você honre a sua existência. Estamos falando aqui para você honrar a sua existência. Fala para o pessoal, honrar a sua existência. Honrar a sua existência. Você precisa honrar a sua existência. Você precisa fazer a vida valer a pena. Você precisa a vida valer a pena. Você precisa fazer a vida valer a pena. Você precisa fazer a vida valer a pena. É isso aí. É isso que o Anthony está falando aqui. Você precisa colocar em prática. Você precisa colocar em prática. Você precisa ter medo de não ser a pessoa que você foi planejada para ser. Você foi planejado para dar certo. Você foi planejado para ser um sucesso, mas você precisa se apropriar disso. Esse é o meu maior medo, de engavetar o meu sonho. Esse é o meu maior medo, de engavetar uma vida de legado. A maior honra que eu posso deixar aqui nessa terra é um legado capaz de transformar a vida desse rapaz.
Não é uma herança, não é um carro, não são bens, mas é um legado capaz de inspirar esse menino. Um legado capaz de inspirar os filhos dele. Um legado capaz de inspirar uma geração. Um legado capaz de inspirar um país. É isso que você deve temer, de ter uma vida medíocre. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Anthony. Manda um beijo pro pessoal lá. Fala assim, valeu, makers! Valeu, maker! Você é um makers? Sim, Então fala assim, eu sou makers. eu sou maker. É isso aí, valeu, vai lá. Esse daí é o Anthony, meu filho mais velho, participando aqui da live. Ele falou, pai, eu quero participar da live. E aí é bem interessante como o exemplo ele puxa, ele transforma, ele realmente inspira as pessoas.